Então vamos lá, gente. A palestra de hoje, ou o diálogo consciencial, a gente vai falar um pouquinho sobre convivência. A gente foi intuído exatamente porque um dos maiores problemas da humanidade hoje é a convivência. A gente tem percebido, todos nós percebemos isso no dia a dia, que todos os problemas, ou a maioria dos problemas da humanidade, e aí eu posso incluir a política, eu posso incluir a economia, eu posso incluir os relacionamentos amorosos, de amizade, a família, é por questão de convivência. Então, o que está aparecendo, para dizer com toda certeza, que a gente não aprendeu a conviver uns com os outros. Depois de tantos milênios de reencarnação, porque não há ninguém aqui que já não esteja reencarnando há milênios, e a gente ainda tem essa dificuldade. Então vamos tentar refletir um pouquinho, projetar luz nessa sombra, da má convivência. Por que tanta dificuldade? E realmente tem se tornado essa má convivência um dos problemas mais complexos do mundo. É por isso que existem guerras, é por isso que existem conflitos, e é por isso que existe todo o mal que acontece aí na humanidade. E tudo isso tem dois pontos base aí. Primeiro, eu não consigo conviver bem com o outro. Mas a base desse problema, sabe qual é? Eu não convivo bem nem comigo. Por eu não saber conviver comigo mesmo, eu não me torno apto a conviver com o outro. É mais ou menos aquela história, quem não ama a si, não sabe o que é amor e por isso não consegue amar o outro. E aí a gente vai também dentro daquele pensamento, daquela reflexão que a gente só dá o que a gente tem. Eu só amo se eu tenho amor. E esse amor tem que ser por mim primeiro. Primeiro mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Eu me amo e assim eu vou aprender a amar o meu próximo. Quando eu me amo, eu quero o bem para mim, eu quero o bom para mim. E aí eu já entendo que o bem e o bom é tudo o que eu preciso, e o outro também. Então eu já projeto essa verdade também lá fora. Por não saber se identificar em meio a tudo isso, não ter um domínio básico de si mesmo, das suas próprias emoções, então nossas vidas têm se transformado num eterno enredo de problemas de convivência com todos à nossa volta. Família, trabalho, política, enfim, tudo. Então falta esse domínio interior, falta esse autoconhecimento. Aí a gente pode contar uma pequena história. Nós vivemos em grupo, gente, desde os primórdios. Eu acho que todos aqui acreditam em reencarnação. A gente tem que entender que aqueles homens que viviam nas cavernas, aquelas mulheres, éramos nós, na nossa infância espiritual, quando a gente era muito mais físico e animalidade, propriamente dita, do que propriamente a espiritualidade, um ser mais consciente espiritual. Então a gente estava desenvolvendo exatamente os nossos instintos de preservação da vida. Então ali a gente já se reunia em grupo. Por quê? Até nós, naquelas épocas, quando éramos homens e mulheres das cavernas, nós já entendíamos que precisávamos nos unir para caçar, para cuidar das crias, Então a gente já começava instintivamente a perceber isso. Então a gente tem que entender que o instinto ele é baseado numa lei de autossobrevivência. E aí a gente, em vez de sutilizar essa capacidade da boa convivência, ou seja, da gente criar grupos para conseguir conquistar as coisas que a gente quer, não só para nós, mas para a humanidade, a gente se esqueceu dessa lei, desse princípio, de viver em grupo. Será que Deus, em seus desígnios perfeitos, nos destinou a algo que não dá certo de jeito nenhum? Ora, se Deus criou um planeta, que hoje nós temos aí quase 8 bilhões de seres humanos encarnados, tem pelo menos 3 vezes mais desencarnado, mas a gente está tudo aqui na atmosfera desse planeta. Se Deus criou para a gente viver em coletividade, humanidade, com tantos bilhões de seres encarnados ao nosso lado, e mais 3 vezes do lado de lá desencarnado, então tem um desígnio aí, não tem? A convivência. Aí eu pergunto, estamos questionando esse desígnio de Deus, ou nós não estamos entendendo que isso vai ser melhor para todo mundo? Aí a gente pode pegar as grandes evoluções da humanidade. Ninguém fez nada só. As convivências em família. Gente, quando uma família está unida, nada derruba essa família. Um ficou desempregado, os outros amparam. Aí o outro conseguiu emprego, o outro desempregou, o outro ampara. Aí, na hora ali de uma dor amorosa, alguma coisa, a família abraça. A pessoa se sente... E assim a gente vai fazendo. No trabalho também. Se cada um fizesse o seu trabalho por meio da boa convivência, cada um fazia o seu e tudo dava certo, as empresas também prosperariam e
todo mundo prosperaria junto. Mas a gente quebrou primeiro essa lei da boa convivência. E com essa quebra, nada mais parece fazer sentido, porque está tudo muito sofrido. Então, se Deus planejou isso, com toda certeza tem um porquê. Só que há um paradoxo, né? Um paradoxo nessa questão toda. Ao mesmo tempo que você, que eu, que nós não conseguimos conviver bem com outros, a gente também não consegue viver sem os outros, ou sem alguém. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu já pensei muitas vezes. Às vezes a gente rechaça toda essa verdade, não consigo conviver com os outros, não quero conviver com os outros, não sei conviver bem com os outros, mas eu preciso dos outros ao mesmo tempo. Eu não fico bem, porque a gente tem os momentos de solitude, ali, de solidão, que a gente precisa, muitos de nós precisam e gostam, mas ninguém consegue viver uma vida de solidão. Né? Então você ter uma família, não se sentir parte dessa família, aí eu peço de novo para vocês refletirem sobre a lógica que vocês estão projetando nisso. Porque, será que Deus errou? Te colocou na família errada? Impossível. Então a gente tem que ter humildade, abrir mão dessa nossa lógica, que não é boa para nós, falar o seguinte: olha, se Deus me colocou, tem um porquê. Eu vou entender esse porquê, vou fazer o negócio dar certo. E aí é por isso também que a gente está falando dessa questão da convivência, porque esse é o ponto, a gente tem que aprender a conviver com o outro. Mas primeiro eu preciso conviver comigo mesmo. Pensamentos, emoções, sentimentos. O todo é bem maior do que a soma das partes. Quem disse isso? Tem outras teorias, mas diz também que Aristóteles, essa frase pode ser de Aristóteles, né? Não é confirmado isso. O todo é bem maior do que a soma das partes. Sabe o que isso significa, gente? Física quântica. 1 mais 1 é 3. Não é 2. É física quântica. Vou explicar para vocês. Se eu me junto aqui com a Luísa, eu tenho as minhas forças, a minha sabedoria e o meu conhecimento. A Luísa tem as forças e a sabedoria e os conhecimentos dela, né? 1 mais 1, só que as nossas duas forças, conhecimento e sabedoria, formam a terceira força. 1 mais 1, 3. Porque tem essa terceira força, que é a minha força junto com a dela. Então, essa física quântica, né, que Aristóteles aqui falou. O todo é bem maior do que a soma das partes. As partes estão aqui, ó, mas se a gente se unir, esse todo vai ser maior do que nós. Um exemplo é a nossa egrégora. Então, se a gente somar cada um dos médios encarnados aqui, se a gente somar cada um de vocês aqui, porque vocês estão trazendo axé, energia, fé, tudo. Se a gente somar cada um disso e pegar a resultância disso, que é um trabalho de cura, de orientação, essa força é muito maior. Vocês já observaram? Vou até trazer aqui um exemplo aqui, que até a Luísa me perguntou uma vez, mas só para vocês entenderem aqui o contexto. Lembram do João de Deus? Todos nós sabemos as coisas gravosas e, enfim, horríveis que ele fez, né? E aí a Luísa perguntou: padre, como é que pode tantas pessoas indo naquela casa com tudo aquilo acontecendo e as curas sendo realizadas? Eu falei: Luísa, não é 1 por 1, é 1 mais 1. Todo mundo que ia lá com fé, com amor, buscando cura, também estava curando um pouco. Então quem curava não era João de Deus, gente. Aqui é a corrente, ó. É a corrente. Então assim, cada um aqui traz esse poder. E vou falar para vocês isso com muita consciência, com toda a certeza que eu tenho na minha vida. Toda a caminhada que eu tenho espiritual. Os nossos guias falam muitas vezes que às vezes vocês vêm aqui receber uma cura e vocês estão muito mais vindo aqui para auxiliar na cura do irmão do que propriamente receber. E aí quem auxilia recebe em dobro. Então curado você já vai ficar. Mas só que você está auxiliando em cura de outros irmãos que você nunca imaginou. Nossa, eu estou indo lá só receber, ledo engano. Todo mundo que está aqui é muito bem utilizado para ser curado, para receber o que veio receber, mas também para doar, porque não há ninguém que só tenha a receber ou só tenha a doar. Todo mundo está doando e recebendo. Isso é uma lei universal também. Então o todo é bem maior do que a soma das partes. Essa é uma lei, gente. É a lei da comunhão. É a lei que faz tudo se agregar. E aí eu trago um exemplo para vocês importantíssimo. Vamos lembrar aqui da molécula de água? Então vamos falar da boa convivência entre as moléculas, só fazendo uma brincadeira aqui, uma figuração, para a gente entender melhor. A base da vida neste planeta é a água, certo? H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Vocês já pararam para pensar, se essa molécula de hidrogênio olhasse para outra e falasse assim: eu não vou me juntar com você não.
Você fica aí, eu fico para cá. Aí a de oxigênio ia entrar e falar assim, eu sou a única aqui que sou diferente, que eu sou superior. Então vocês fiquem quietos aí. A gente não tinha água, a gente não tinha nada. A base da vida não ia acontecer. E o que é interessante quando essas duas moléculas de hidrogênio se juntam com a de oxigênio e vira a água? Elas não deixam de ser hidrogênio e oxigênio, mas a soma do todo é maior. Aí se transforma na água. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu me unir a Luísa dentro de um propósito, eu não tenho que anular a individualidade. E muito menos querer que ela anule a dela. E vice-versa. Eu vou continuar sendo Sérgio, ela vai continuar sendo Luísa, nós vamos unir as nossas forças sem perder a nossa individualidade e vamos criar uma potência maior. É isso que a gente precisa entender. E aí vamos para os órgãos do nosso corpo físico, do nosso corpo humano. Já pensou se o nosso coração falasse assim, esse rim está muito preguiçoso, depois eu vou parar e bater. Porque eu estou batendo aqui, trabalhando o tempo inteiro, esse rim não trabalha. Aí eu fico e falo, já que você vai parar, eu vou parar também, não vou ficar trabalhando sozinho não. Gente, tudo na natureza tem essa perfeição da sintonia. Cada um faz o seu trabalho. Os orixás falam muito isso pra gente, os falangeiros, os nossos guias. Meu filho, observem a natureza. Observem como a natureza funciona, que vocês vão entender que cada um faz o seu pedaço, a sua parte. Cada um vem dar o que veio dar. E assim o mundo vai bem. Porque a desarmonia que acontece na natureza, somos nós que provocamos. A nossa ingerência aí. Queimadas, enfim, essas coisas. O que a gente precisa entender é isso. Aí trazendo esse conceito também que eu falei, dessa soma, a soma das partes, o todo é muito maior que essa soma das partes. Um discípulo uma vez perguntou para um sábio, né? Ora, se a evolução é individual, por que a gente tem que viver, conviver e viver junto? Ele falou bem assim, porque um bosque é maior do que uma árvore. Porque um formigueiro é maior do que uma formiga. E aí eu trago para a nossa essência divina, manifestada na forma humana, que estamos nós aqui encarnados. Então, se a gente entender isso, um ser humano, gente, é uma força cósmica. Agora, um grupo de seres humanos unidos para construir um mundo melhor, para gerir uma família, um trabalho, enfim, espiritual, entende? Isso é mais do que uma força cósmica. A gente aciona realmente as energias que a gente fala, né? Orixalíricas, que são potências divinas, que vêm ao nosso amparo e falam assim, estamos aqui, à disposição. Como é que vocês vão aplicar isso no dia a dia? Subtraindo ou somando e multiplicando? Dividindo, separando, desagregando ou convivendo de forma harmoniosa e conquistando tudo que vocês têm condição de conquistar? Tudo que se agrega é para formar algo maior. O meio ambiente, as florestas, os ecossistemas, as sociedades, os países, as nações, os blocos internacionais. Infelizmente, os seres humanos ainda não perceberam isso. Porque já era para a gente estar possivelmente vivendo num planeta não ainda feliz, mas muito mais do que estamos agora. Olha, imaginem só, gente, guerra. Pleno século XXI, no terceiro milênio, fazendo guerra. E assim, são poucos que querem isso. A maioria não quer, a maioria não aguenta mais isso, a maioria quer paz. Mas quem que ainda manda? Quem que ainda comanda? Aí a gente pergunta também, será que as pessoas de bom coração, de boa alma, estão se levantando, fazendo o que precisa ser feito? Não estou falando de guerrear não, de usar as mesmas armas que eles não. Porque as pessoas de bem usam armas diferentes. Mas a gente precisa sim se levantar. A gente precisa dar um basta. A gente precisa votar direito. Então, a gente bem além da nossa condição de criar um mundo melhor e entender que essa boa convivência ela passa também por a gente se juntar e construir o mundo que a gente quer viver. O que eu estou querendo dizer? Por causa dentro dessa lei, dessa regra de boa convivência. Que existe uma lei por trás de tudo isso, que ela tem uma relação de atração que se relaciona com a necessidade da proximidade da gente conviver e também com a potencialização que a gente vai gerar se unindo. Então essa lei é uma lei perfeita e atrás desse conjunto, desses conjuntos que não apenas nos levam a um caminho melhor, como também traz mais felicidade, quando vivemos de acordo com essa lei. Em nosso caso humano, podemos chamar essa lei de lei da boa convivência. E eu queria que vocês projetassem isso muito nas questões amorosas e nas questões familiares, porque é a base, gente.
A base da família é o amor entre dois seres. E a base da sociedade como um todo é a família. Seja ela formada como ela for, importa é que seja de amor, de boa convivência. Isso é bem importante. A pergunta que fica é: será que tem espaço para outras pessoas na vida, na nossa vida, nessa relação de convivência diária? Nós temos sido boas companhias para os outros, porque a gente só julga o outro. Mas será que em algum momento a gente para e diz, será que eu sou uma boa companhia? O meu companheiro para a minha companheira? Será que eu faço bem para a minha família? Eu reclamo, meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, tia, avó, mas será que eu sou essa boa pessoa? Por que será que as nossas convivências elas têm se tornado tão precárias, tão complicadas e tão desarmoniosas com todos à nossa volta? Aí outra pergunta, temos ou não temos parte nisso? Porque aí a gente vai pegar de novo a perfeição da lei divina. Porque às vezes a gente se faz de bonzinho e fala assim, nossa, eu não mereço nada do que está acontecendo comigo. Deus se enganou. Deus errou, mandou para a pessoa errada, né? Já viu que não, mas por que comigo? Né? A gente nunca pensa que tem uma lei divina perfeita, que não cai uma folha de uma árvore se assim Deus não permitiu. Ou seja, existe uma justiça. Tudo o que acontece tem uma justiça. Quando a gente der um passinho para trás, olhar com humildade, pedir misericórdia para Deus, a gente vai falar assim, Deus, o Senhor sabe o porquê. Eu ainda não compreendi. Eu vou buscar compreender. Mas eu não vou lutar contra essa verdade. Porque Deus nos deu a inteligência para a gente mudar também. A gente não precisa ficar sofrendo, amargurando, doendo, não. Aí a gente vai atrás de ajuda e vamos fazer o que precisa fazer para mudar. Porque ninguém nasceu para ficar sofrendo. Né? Mas a gente precisa se movimentar. Vocês lembram-se daquelas grandes máximas morais? Conhece-te a ti mesmo. Domina-te a ti mesmo. Transforma-te a ti mesmo. Sabe o que a gente fez com essas máximas? Eu quero dominar o outro. Eu não consigo dominar. Eu não domino meus pensamentos, não domino minhas emoções, eu quero dominar o outro. Eu quero que ele faça o que eu quero, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E olhe lá. Como é que vive bem desse jeito? Porque a gente quer ser respeitado no nosso espaço, nas nossas vontades. Como é que é possível uma relação de boa convivência se eu quero dominar o outro, eu quero ter posse sobre a vida do outro? Aí vem o transforma-te a ti mesmo. Eu não me transformo. Eu continuo do mesmo jeitinho, ainda falo assim, me engula. Você me conheceu assim, se quiser vai ser assim, não é assim que a gente fala? Aí eu quero transformar o outro, mas eu não me auto-transformo. Gente, é a regra para dar tudo errado. Em relacionamento amoroso, em convivência familiar, profissional, em tudo. Então a gente tem que ter sabedoria para fazer o seguinte, eu não quero aumentar esse conflito, eu não quero aumentar esse problema. Eu vou bater boca no trânsito, eu vou bater boca numa fila, eu vou me desequilibrar todinho. Não adianta, é só aumentar. 3 problemas sérios. Achar que já sabe tudo, sou dono da verdade, sou dono da razão. Não vem não. Eu já sei de tudo. Esse é o primeiro problema. Achar que sabe tudo. Segundo, achar-se o dono da verdade. Ou seja, nada que o outro fala tem valor. Tudo que o outro fala não tem base, só o que eu falo tem base. E o terceiro, colocar-se em posição de superioridade em relação ao outro. Né? Em quantos momentos a gente se acha melhor do que alguém ou superior a alguém, e por isso a gente tem que falar e o outro tem que calar e ouvir, e a nossa verdade é a única verdade, e que a gente sabe de tudo. Isso, para a convivência, é um veneno. É um veneno. E isso já parte daquela minha incapacidade de conviver bem comigo, porque eu estou o tempo inteiro estourando com tudo e com o mundo. E eu sofro, e eu não cuido de mim, então eu não estou convivendo bem comigo mesmo. Esses 3 pontos constroem um bode. Sabe aquele bode chifrudo, teimoso, que é instintivo, é irracional, e fica dando, né, testada no outro bode, na cabeça do outro bode, nas paredes, porque é assim, o bode só trabalha desse jeito. Quando o bode está com raiva, o que ele faz, gente? Vai ali com a testa com o chifre e quer dar. Alguma semelhança aí no dia a dia? Porque eu vou te falar, eu já tive umas vontades de descer do carro e dar uma chifrada nos outros carros. Não vou mentir não, já tive umas vontades dessas, mas aí eu respiro, eu falo aqui, né? Gente, põe uma música, respira fundo e tal.
Estou no trabalho, gente, todo mundo aqui está nesse trabalho, mas a gente tem que parar e pensar. Eu falei, não, aí o cara me deu uma fechada, alguém me deu uma fechada, eu vou com raiva, dou lá uma chifrada no carro dele, ele está armado e a gente já sabe o que acontece. Ele está nesse nível. Negócio. Eu falei, gente, eu estou com um problema. Eu vou procurar um maior ainda, não estou satisfeito não com isso não, eu vou dar uma de bode. O pior é quando encontra outro bode do lado de lá, né? Porque quando encontra um ser humano e fala, não, tudo bem, eu vou pagar, não vou isso. Mas quando encontra outro bode do lado de lá, gente, esse negócio, essa receita é infalível para atrair mais coisa no mundo. A gente tem que ter muito cuidado. Deixe sempre uma brecha onde você não sabe de tudo. E assim tem algo a aprender, algo a ouvir e algo a receber. Deixe sempre uma brecha de que você não é o dono da verdade. E por último, permita-se olhar para o outro em uma posição de igualdade e não de superioridade. Aí, para a gente já ir encerrando aqui, eu já pensei muito assim, eu gosto sempre de trazer, gente, porque às vezes assim, você fala assim, nossa, aquele rapaz é iluminado, né? Nossa, fala ali, fica falando dessas coisas, ledo engano. Todo trabalho do mesmo jeito. Inclusive, o pai Jeremias, quando está me incluindo nos guias, ele fala o seguinte, primeiro é para você, meu filho. Pensa bastante, pensa bem, reflita bem e coloca em prática. Mas é assim, a gente tem mania de acontecer alguma coisa num relacionamento, na família ou no trabalho. Eu pego e falo assim, ela fez só para me provocar. Então vamos supor, a pessoa às vezes, eu tenho uma chefe impaciente, por exemplo. Ou tenho alguém na minha família que é problemática, ele tem algum problema. Eu acho que a pessoa inventou esse problema só para me esquisinhar. É muito doido isso, não é? Porque assim a gente fala, foi só para me provocar. É como se a pessoa não tivesse que estar resolvendo aquela questão, mas é uma questão dela para com ela. Obviamente vai chapiscar em todo mundo, assim como os nossos problemas também chapiscam nos outros. Aí eu pergunto para vocês, os problemas que vocês têm ele, vocês criaram ele só para esquisinhar alguém? Para esquisinhar alguém? Não, né? É uma falha, é uma fraqueza. Uma imperfeição, todos nós temos as nossas, mas a gente tem mania de levar para o lado pessoal, gente tem que parar com isso, que só gera mais sofrimento. Fez porque era comigo, fez porque era para mim, e a gente começa a medir. A gente sai medindo e a gente começa essa relação da má convivência que é destrutiva. Então a gente tem que parar para pensar que quando o outro faz, quando eu estou no trânsito e eu levo a fechado, gente, não é pessoal, não é pessoal, sabe? Quando acontece de uma pessoa não estar bem, e ela despeja em mim, não foi porque era eu, é porque ela não está bem e eu estava ali no lado. Tem um processo de aprendizado. Aí eu falo assim, mas eu vou ficar calado, vou ouvir? Pensa duas vezes. Ou fale com tranquilidade, tente resolver, mas não crie mais problema. E entenda também que a pessoa não está bem. Não adianta a espiritualidade falar, não adianta vocês quererem dar uma de justiceiro, falar assim, quem? Comigo? Comigo não, para cima de mim de jeito nenhum. Aí tem um problema com vocês, não adianta. Gente, não adianta. Tem hora que a gente tem que virar de costas e seguir caminho. Pensando o seguinte, já estou com um problema, eu não quero mais 2, nem 3, nem um pior. Respira fundo e sai contando até 10. Porque essa história de contar até 10 é para a gente não ter tempo de pensar nas coisas que estão acontecendo. Sai contando até 10, sai correndo, gente. Joga tudo, sai voar. É a melhor maneira para evitar piorar o problema. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Já parou se quando a gente, em algum erro nosso, a gente fosse apedrejado, igual a gente tem vontade de apedrejar quem erra com a gente no dia a dia? Aí vem aquele negócio, né? Pai Nosso. A gente pede misericórdia, a gente pede perdão, mas a gente não tem, a gente não perdoa. Eu quero fazer justiça com as minhas mãos, né? Mas ainda bem que nós não somos juízes, nós não temos esse poder. Aí a gente até entende por que a gente está em evolução. Porque tem que ser devagar para a gente ir compreendendo as leis, para que a gente não faça que nem um bode, né? E aí não vem essas multas da vida. Como a boa convivência tem a ver com união, aí eu queria trazer aqui alguns pensamentos para vocês fazerem essa reflexão e levar isso guardadinho no coração e nessa memória, na mente de cada um de vocês. Se o crescimento de cada um é individual, então por que vivemos juntos? Eu queria que você saísse com isso. Existe uma lei, um desígnio divino, ele é perfeito e é para o nosso bem maior e o nosso bem melhor. Gente, quando a gente se une com alguém em boa convivência, eu repito, família, profissão, marido, mulher, esposo,
em relacionamento, tudo fica mais leve. Né? Então a gente tem que carregar um saco, um pacote de 50 quilos. Sozinho, eu não consigo andar muito. Agora com 2, já ficou melhor. Com 3, é melhor ainda. E se a gente botar 5, 10, fica leve. Cada um carrega um pouco, ou então a gente abre esse pacote, tira o que está dentro, divide nos potinhos, daqui a pouco cada um está carregando 100 gramas na mão. E a gente vai levar esses mesmos 50 quilos, 100 quilos, 1 tonelada, para onde a gente precisa levar. Então isso nos lembra que a lei de trabalho também é imperiosa, a gente precisa fazer o trabalho para receber o que a gente quer. Mas a gente pode dividir esse trabalho. Por isso que viver em família, em parceria, é muito mais fácil, muito mais leve, se a gente aprender a conviver com a gente mesmo. Ou seja, ter uma vida interior um pouco mais rica, um pouco mais bela, menos complicada, porque a pessoa que não convive bem consigo não vai conseguir conviver bem com o outro, ela não está bem com ela. Ela não pode dar para o outro o que ela não tem. Outro ponto. Eu vou trazer um pouquinho aqui para a nossa questão do Celuz. Não tem como não dizer que nós aqui do Celuz, nós só estamos conseguindo realizar todo esse trabalho por causa da nossa boa convivência. Então, assim, a gente ouve muitos de vocês falar que sentem muita harmonia na nossa corrente. Graças a Deus nós temos essa harmonia. Vocês não brigam, não? Às vezes a gente briga. Às vezes a gente fica de cara feio um com o outro. Né? Às vezes o padrinho fala, chama a atenção de um jeito que não gosta, a gente erra também. Estamos errando, mas a gente está se entendendo, porque a gente entendeu que a gente pode discutir, a gente pode se desentender, mas a boa convivência tem que imperar. Então a gente tem um momento da discussão, mas aí vocês vão ver, quem ficar aqui no final, a gente faz questão de celebrar essa harmonia, essa boa convivência. Então a gente dá um abraço dado, né, de bom coração, é mesmo que uma bênção, uma bênção, uma benção. A gente tem que aprender a bom conviver. Então há diferenças entre a gente, há divergências entre a gente, mas acima de tudo, nós colocamos a boa convivência nessa relação dessa casa. Vocês entendem que é uma escolha, uma decisão? Porque tem muitas casas, muitas igrejas, muitos centros acabando porque as pessoas não se suportam lá dentro. Aqui a gente fala assim, pode brigar? Pode, mas se amar 10 vezes mais. Porque assim a gente vai passando e a gente vai aprendendo a se relacionar para poder produzir essa boa convivência e a gente consegue essa harmonia. Graças a Deus que ela seja eterna, né, gente? Depende da gente, a gente vai fazer isso acontecer. Óbvio, né? A gente está aqui para isso, aprendendo. Para tudo que queremos que dê certo e seja bom, temos que ser essa parte consciente, que sabe o que quer e que faz o que precisa ser feito para viver bem. Bem, essa é a mensagem aí, gente. O tema aí, convivência. Apenas estar vivo ou viver de verdade? O que a gente quer? Porque estar vivo, todos nós estamos aqui. Mas vamos viver de verdade? Não tem como se não tiver uma boa convivência. Familiar, amorosa, profissão, nas religiões, nos temos em todo lugar. Gente, saravá, que a gente vai arrumar aqui.